Namastê, que é a Diana Lima. Em primeiro lugar, gratidão por ter adquirido o curso, por estar aqui comigo nesse programa que é Mulher em Essência. Você que passou, você que escolheu estar nesse processo de cura aqui junto comigo, nesse grupo de mulheres, mulheres curando mulheres. E a gente vai trabalhar toda essa cura do feminino. O que acontece? Nós temos o inconsciente. O que é o inconsciente? Ele é muita percepção do que está na minha mente. A gente tem a nossa mente consciente, que é aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo, a nossa mente inconsciente, que é o que está armazenado, que está guardado, são os registros lá do útero da minha mãe, que são coisas que a gente vai percebendo, coisas que vão ficando guardadas ali, às vezes um filme que você viu, um livro que você leu, e você vai pegando crenças. E o inconsciente ele vai mais além, ele vai desde outras vidas, ele vai desde outras encarnações, e ele tem o inconsciente coletivo familiar, por exemplo. Como que a sua família percebe a vida? Porque já viu que tem família que ninguém evolui, então que só um ou dois consegue se libertar? E a questão é, ele consegue se libertar daquela teia familiar, daquela matriz familiar. Além da gente já viver a matrix da sociedade em si, do planeta inteiro, já está numa matrix, a sua família tem a própria matrix dela. Pensa isso, hein? Então muitas pessoas conseguem se libertar e às vezes elas acabam se libertando de forma dolorosa, outras quando liberta, conseguem libertar a família também. Então tudo isso é um processo lento e um processo doloroso que acontece de família em família, de lugar em lugar. E o que eu trago aqui para vocês, né? Além do inconsciente familiar, vai ter o famoso inconsciente coletivo, né? Ele vai cada vez mais crescendo. E quando a gente vai falar de empoderamento feminino, ele mexe muito com esse inconsciente, com o inconsciente como um todo. Por isso que muitas vezes você pode concordar quando você olha que a mulher ela tem que ser independente, que ela não tem que ter medo de ficar sozinha, que ela tem que isso, que ela tem que aquilo, então ela concorda, mas lá dentro o coração aperta. Lá dentro o medo puxa, o medo da solidão ele é muito forte, o medo da rejeição é muito forte, porque são medos que atingem a questão da sobrevivência e do pertencimento. O ser humano, para sobreviver, ele é capaz de tudo. Você percebe a química cerebral, quando percebe que a gente está em risco de sobrevivência, ele faz de tudo para que você sobreviva. A lei do pertencimento chega a ser maior até do que a própria lei da sobrevivência, que a gente percebe na constelação familiar. Se a sua família está numa matrix de desvalorização muito grande, o seu inconsciente vai fazer de tudo para você ficar ali naquela matrix. Então, por isso que quando a gente fala de inconsciente feminino, de empoderamento feminino, o inconsciente ele vem muito à tona, porque é você trabalhar com todo o contexto, o inconsciente cheio de dores, cheio de traumas, cheio de identificações. E quando a gente trabalha sobre o empoderamento feminino, um risco muito grande que temos, e eu me incluo nisso, é da gente cair no vitimismo e no ressentimento. Porque a gente tem, é claro, a sociedade em si, que como eu disse, ela está numa matrix. Então ela em si, em muitos contextos, não colabora para a emancipação. Existem muitos setores da sociedade que não vai colaborar. Às vezes até fala da boca para fora, fala de uma forma bonitinha, de empoderamento, mas na hora do vamos ver, não é bem essa postura que alguns setores tomam. Outros já tomam uma postura mais de empoderamento. E existem muitas questões patriarcais, machistas, que ainda está nas entrelinhas, que ainda está no discurso. Quando você está lá conversando com a sua amiga e solta aquele: não existe amizade verdadeira entre mulheres, melhor ter amigo homem do que amiga mulher. E a gente vai ouvindo essas asneiras mundo afora, e que se você parar um pouquinho para observar, você percebe que não é bem assim. Mas por outro contexto, a gente percebe que ainda no mundo empresarial ainda prevalece o masculino,
ainda nos negócios prevalece o masculino. E por que isso acontece? Porque ainda falta um alto valor da própria mulher para ela conseguir se sentir merecedora de estar ali. Então eu conheço mulheres incríveis, talentosíssimas, que têm condições de estar nesses altos patamares, mas elas se colocam em lugares menores. E por que isso acontece? E na minha experiência, principalmente quando você trabalha muito com Theta Healing, você vai muito profundo nas suas crenças, o bioxamanismo também vai trazendo isso, você começa a perceber que o empoderamento feminino, ele vai mexer muito nas suas crenças de sobrevivência, de pertencimento e na sua relação com Deus. Por que isso? Porque muitos sistemas religiosos criaram uma ideia de que uma mulher empoderada, de que uma mulher livre, ela é demoníaca, ela é demonizada, uma mulher que tem vontade própria, como se ela ter vontade já fosse um erro, já fosse passível de punição. Se a gente olhar o contexto histórico, você percebe que até pouco tempo a mulher ela não tinha uma identidade. Ela era o quê? Ela era uma propriedade do pai. E essa cultura que tem da mulher pegar o sobrenome do marido, por que que é? É porque ela deixa de ser a propriedade do pai e passa a ser propriedade do marido. Ou seja, ela não tinha identidade. E isso vem até hoje no inconsciente. Por isso que muitas mulheres, elas se submetem a relacionamentos abusivos, elas se desesperam quando acaba tendo que encarar um divórcio, ou então quando não conseguem um relacionamento elas se sentem humilhadas. É como se elas não tivessem uma identidade ali para elas não tivessem uma identidade própria, como se não pudessem mostrar a cara no mundo porque não tem uma figura masculina ali com elas do lado. Então tudo isso fica muito humilhante para essa mulher, porque ela perde a capacidade de sobrevivência, mesmo que de forma inconsciente, a capacidade de pertencimento e o mais doloroso, como se ela ofendesse a Deus. Olha que absurdo isso, mas é assim que a Matrix funciona. Então eu, enquanto mulher, eu começo a perceber que eu posso ter um homem não para ser identidade, mas sim para ser o meu companheiro. E que se naquele momento não tem ninguém, tranquilo, não existe problema. Quando eu percebo que eu posso ser empoderada, e com isso eu não estou ofendendo a Deus, eu não estou ofendendo a tradição familiar, eu não estou ofendendo a sociedade, mas eu posso ser empoderada por mim mesma, e bem pelo contrário, porque quando eu me empodero, aí sim eu entro em conexão com Deus. Quando eu me empodero, aí sim eu entro em conexão com a minha espiritualidade, com a minha verdade. E aí sim, eu consigo expressar a verdadeira natureza divina em mim. Quando eu me empodero, o que acontece? Eu dou essa permissão, porque não existe nada mais pesado para um núcleo familiar, por exemplo, do que uma mãe que manipula todo mundo pela culpa. Olha, eu abri mão da minha vida por vocês. Então ela acaba manipulando os filhos pela culpa. É pesado. Agora, quando essa mãe é livre, quando essa mulher é livre, ela liberta os filhos, independente se são homens ou mulheres. Uma mulher livre, ela liberta a sociedade. Se você olhar no YouTube, por exemplo, vocês vão perceber mulheres que se destacaram e que o destaque delas está empoderando outras pessoas, não é só mulheres. Você vê aquela Nath do Me Poupe, trabalho incrível dela, aquilo ali não serve só para mulher, para homem também. Você vê aquelas grandes coaches como a Paula Abreu, a Elaine Orives, que são mulheres, mas que têm um público masculino muito forte, porque elas se empoderaram. Então eu, enquanto mulher, quando eu me empodero, eu empodero a sociedade. Eu quero que você comece aqui a destruir a ideia de que a sociedade não quer que você tenha autonomia. É claro que há setores que se incomodam, isso há. E há partes suas que também vai se incomodar. Há pessoas ao seu redor que vão se incomodar, tanto homens quanto mulheres, mas que é um percurso natural. É natural esse desenvolvimento. Ele faz parte já da sua essência, por isso que você está aqui, por isso que você já está inquieta
já faz algum tempo, tá ok? Então essa aqui é a nossa introdução. Eu te convido a assistir os vídeos com lápis e um caderninho. Já compra um caderninho, de preferência, se tiver um caderninho usado, já utiliza aqui para esse curso, porque a gente vai passar por um processo de autoconhecimento, um processo muito gostoso, um processo de despertar. Vamos ter sim curso de tarô. Ah, Diana, mas por que curso de tarô? Se você pretende se profissionalizar, vai ser ótimo, vai te dar uma bagagem muito grande, porque eu vou trazer conteúdo, mas eu vou trazer o trabalho de intuição. E se você não quer se profissionalizar, eu recomendo demais que você faça, porque no livro Lua Vermelha, ele vai falando que uma das formas da mulher se curar é ela trabalhar com essa intuição dela, e o tarô é uma ferramenta incrível de você trabalhar a sua intuição. Então por isso que eu peço para você, preste atenção nas aulas, tenha consciência, se entregue, faça os exercícios propostos para isso e perceba como isso vai funcionar dentro de você, como que você reage a essa situação, tá ok, minha linda? Beijo e continue aqui comigo.